Bom dia, boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Fred mais uma vez e hoje nós vamos terminar o último PET do ano. Este é o PET volume 7, quarta semana de língua portuguesa do 8º ano. Tudo bem? Primeiro, eu gostaria de dizer Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Eu desejo que em 2021 nós estejamos livres da Covid-19. Vale lembrar que a pandemia ainda não acabou, então é importante que continuemos a aderir aos protocolos de proteção, como lavar as mãos preferencialmente com água e sabão, usar álcool em gel se necessário, adotar isolamento social, sair de casa somente se necessário, evitar aglomerações e sempre usar máscara quando sair de casa. Como eu disse, esse material, como eu sempre digo, né? Esse material, essa teleaula, é baseada no material do PET, volume 7, do 8º ano do ensino fundamental de língua portuguesa, a quarta semana. E essa teleaula vai estar disponível na plataforma do YouTube, como mais uma opção de acesso para o seu responsável, para que assim ele tenha mais uma opção para fazer chegar essa teleaula até você. O que eu sempre digo também é que essa teleaula tem o objetivo de auxiliar você na resolução do material do PET. Então, é importante que você esteja com o material impresso em mãos para melhor acompanhar essa teleaula. Tudo bem? Então, pegue o material em mãos, pegue o material e vamos para a teleaula. Número 1. Leia o texto a seguir para saber um pouco mais sobre a história do grafite. A história do grafite. Grafite é um movimento cultural? Grafitar é um ato de vandalismo? Grafite não é uso comum de espaço urbano? Grafite é arte? Então, ele faz essas perguntas aí que a gente vai tentar responder, tudo bem? Para tentar responder qualquer uma dessas questões e até mesmo para refletir sobre elas, precisamos entender de fato o que é o grafite. Vamos nessa? Então, aí a gente tem uma ilustração do ambiente urbano, né? Todo grafitado, tá ok? Existe uma diferença entre a pichação, que é uma poluição visual, e o grafite como uma expressão de arte. Tudo bem? Então, pichação e grafite são duas coisas distintas. Tudo bem? Então, vamos lá. Essa é a Avenida 23 de Maio, em São Paulo. Tudo bem? Então, lá, Nova York, berço do hip hop. Final da década de 1960, início da década de 1970, negros e latinos, em sua maioria, encaravam a pobreza, a violência, o racismo, o tráfico de drogas, a falta de infraestrutura e educação nos subúrbios de Nova York. Foi nessa época que o hip hop nasceu como uma subcultura nos guetos norte-americanos, como uma manifestação artística nas ruas. Aí a gente tem, segundo o criador, o termo hip hop, África Bambaataa. Essa cultura tem 4 elementos principais: o rap, o DJ, o breakdance e o grafite. É daí que nasce a ligação do grafite como uma expressão mais politizada, uma expressão de resistência, como uma denúncia feita através da intervenção na paisagem urbana. Sacou? Então, aí, metrôs grafitados em Nova York. Então, isso aí é na cidade de Nova York, tá bom, pessoal? É certo que, desde essa época, o grafite esteve muito ligado à transgressão e à resistência, vinculado a uma cultura majoritariamente negra e pobre. O grafite não é visto com bons olhos por muitas pessoas, e é por isso que ele sempre está no meio das polêmicas. Alguns reconhecem a imensa qualidade artística do grafite, como Paulo Mendes da Rocha, arquiteto e urbanista brasileiro. Ele afirmou que o grafite é a voz mais
candente hoje das artes gráficas em geral. Outros, entretanto, consideram o grafite apenas como poluição visual e vandalismo. Antes de formar a sua opinião sobre o assunto, você precisa conhecer dois caras. Aos 17 anos, Jean-Michel Basquiat grafitava paredes, casas e metrôs de Nova York. Tinha habilidades artísticas incríveis. Prova disso eram os grafites feitos em construções abandonadas de Manhattan na década de 70. Para todos os desenhos que fazia nas ruas, deixava uma assinatura, Samo ou Samo Shit, o que podemos traduzir como same old shit, ou sempre a mesma merda, que começou a gerar uma curiosidade sobre as intenções do cara com seus grafites. Foi aí que começou a ficar popular. Depois de exposições que trouxeram um pouco mais de fama, sua obra começou a ser reconhecida internacionalmente e rolou até uma grande amizade e parceria com Andy Warhol, o grande expoente da pop art. O grafiteiro foi considerado, após sua morte, um neo-expressionista e o tema de suas obras quase sempre transitava entre a cultura negra, o caos e a desmistificação de grandes ícones da história da arte. Samo, for those of us who merely tolerate civilization. Samo, para aqueles como nós que merecemos uma sociedade, uma civilização mais tolerante, né? Então, I am man, I eat, I map, I pee, I mate, I weep in pain and in time IDE, né? Eu sou homem, eu como, eu durmo, um palavrão, e I mate, né? Então, ele está falando que é um homem comum, né? No caso, o Samo aí, tudo bem? Então, continuando, pessoal. O grafite de Basquiat, assinado como Samo, para aqueles de nós, que quase meramente tolera a civilização. Tudo bem? Continuando. Aí a gente tem um Jean-Michel Basquiat e Sem Título, Duas Cabeças em Ouro, 1982. Depois de exposições que trouxeram um pouco mais de fama, sua obra começou a ser reconhecida internacionalmente e rolou até uma grande amizade e parceria com Andy Warhol, o grande expoente da pop art. O grafiteiro foi considerado, após sua morte, neo-expressionista, e o tema de suas obras quase sempre transitava entre a cultura negra, o caos, a desmistificação de grandes ícones da história da arte. Então, isso aí a gente até já leu, mas é importante a gente reler, tudo bem? Continuando. Inserido dentro da pop art, foi reconhecido por ter uma linguagem própria dentro do movimento. Silhuetas feitas com uma única linha, coloridas e sem nenhum detalhe adicional. Pintou murais em vários países do mundo e em locais famosos. Muro de Berlim, Times Square, e fazia artes públicas com mensagens sociais e até criou o logo do National Coming Out Day, o Dia Nacional de Sair do Armário, um artista celebrado e controverso. Aí a gente tem ele trabalhando aí, ó, Kate Harry grafitando no metrô de Nova York. Tudo bem? Questão número 2. Responda as questões sobre o texto que acabou de ler. Letra A. No início do texto, o autor nos faz 4 perguntas. Agora chegou a sua vez de respondê-las. Grafite é um movimento cultural? Sim, o grafite é um movimento cultural. Grafitar é um ato de vandalismo? Não, grafitar é uma forma de expressão artística. Grafite não é uso comum de espaço urbano? O grafite é, em sua essência, uma forma de expressão artística urbana. Logo, tem em uma de suas intenções otimizar e exaltar o espaço urbano como um espaço de convivência das pessoas das mais variadas posições sociais, gênero, etc. Então, o grafite
assim como as várias outras formas de expressão, é uma maneira de falar que o espaço social, no caso, o espaço urbano, ele tem que ser democrático, ele tem que ser para todos, independente da sua classe social, né? Eu imagino que essa é a mensagem que o grafite passa, né? Dentro das várias culturas que ele está inserido, como hip hop, que foi falado aí, tudo bem? Então, de certa forma também, é uma forma de retratar a realidade, né? Então, muita gente acredita que o grafite equivale à pichação. Só que a gente vai ver que grafite e pichação não são a mesma coisa. Tudo bem? Inclusive, a igrejinha aqui de Uberlândia, do centro da cidade, que é uma expressão da cultura negra aqui na região, ela havia sido reformada e já amanheceu toda pichada. Então, esse tipo de falta de respeito do ambiente público, isso aí é uma forma de... isso é pichação, tudo bem? Se houvesse autorização, se fosse feita toda uma contextualização do artista, de tudo, aí seria grafite, tudo bem? Mas, na verdade, o que foi feito, o que foi denunciado pelos meios de comunicação hoje, é que a igrejinha do centro da cidade de Uberlândia foi pichada, né? E não grafitada, tá bom? Então, existe essa diferença. O vandalismo é quando não há autorização, né? Inclusive, pichação é crime. Mas toda essa expressão do grafite, né? Havendo todo o diálogo entre as autoridades, tudo, quando há consenso geral, o grafite é uma expressão de arte, tudo bem? É uma expressão artística, que é diferente da pichação, tudo bem? Então, vamos continuar. Grafite é arte? Sim, grafite é uma forma de expressão artística muito difundida e popularizada pelo mundo. Letra B. Algumas pessoas confundem grafite e pichação, diferenciam um movimento do outro. Aí eu fiz uma pesquisa no site da internet, não coloquei o texto na íntegra, mas o texto tenta exemplificar e explicar o que difere o grafite da pichação, tudo bem? Vamos lá para o texto? Então, vamos lá. Existe uma linha tênue que separa o grafite da pichação e a pichação do vandalismo. A origem da pichação remonta ao final dos anos de 1960, período da contracultura e das revoluções estudantis que tomaram de assalto a cidade de Paris, na França. A maneira encontrada pelos jovens de protestar contra o governo se deu por meio da escrita nos muros dos prédios públicos. Nos anos de 1970, a pichação chegou à cidade da Pensilvânia, a mais populosa do estado norte-americano da Filadélfia, sendo adotada por gangues de rua para demarcar território, reforçar filiações e intimidar as gangues rivais. Passados mais de 40 anos desde as primeiras manifestações do gênero, hoje podemos compreender que a pichação é fruto da necessidade dos jovens de deixar sua marca na epiderme da cidade. Desde sempre, o desafio foi um só: alcançar a projeção. Na regra da pichação, vence aquele que conseguir inscrever a sua tag, assinatura, o maior número de vezes onde todos possam vê-la. Quanto maior o número de assinaturas e mais alto elas estiverem, maior é o prestígio de seu autor. Pichadores se tornam vândalos quando escrevem suas tags, geralmente sem autorização, em propriedades públicas, privadas e, em casos extremos, em prédios, espaços tombados pelo patrimônio histórico e cultural. Um detalhe que não podemos perder de vista nessa história, mesmo condenável, a ação dos pichadores merece ser discutida. Ela nos permite debater noções de identidade, pertencimento, protesto e transgressão, e nos ajuda a compreender o que pensam da sociedade em que vivem. A essa altura, você deve estar se perguntando: e o grafite? Onde entra nessa história? O que difere o grafite do pichador? Em linhas gerais, o grafiteiro é um ex-pichador que soube dar à tinta spray um propósito profissional.
Cientes de que a pichação não os levaria muito longe, outra turma resolveu deixar de lado a pichação, arregaçar as mangas e se lançar em um novo desafio: aprimorar o conhecimento, aprender novas técnicas de escrita, desenho, pintura e estética, com o objetivo de ampliar os horizontes profissionais. Das aberturas de novela às propagandas de TV, dos videoclipes aos videogames, dos vagões de trem aos aviões comerciais, olhe ao redor e comprove. O grafite está por toda parte. E quando o assunto diz respeito aos jovens, ele exerce um papel fundamental na comunicação com esse segmento. As indústrias da moda e da decoração, por exemplo, descobriram esse filão, não é de hoje. Empresários de grandes marcas contratam mão de obra de grafiteiros e artistas de rua para potencializar a imagem de seus produtos e serviços diante deles, os adolescentes. A internet teve ainda e ainda tem um papel fundamental no processo de popularização do grafite e de reconhecimento de seus representantes. A rede mundial de computadores ajuda a romper fronteiras, aproximar culturas e propagar tudo aquilo que se refere à arte urbana. Grafite, música, dança, letras e, de improviso, atitudes. Para o artista multimídia Bruno Bogossian, conhecido na cena carioca do grafite há 15 anos como BR, não restam dúvidas. O grafite é a linguagem visual mais importante da primeira década do século XXI e a que melhor se comunica com a juventude. Mas, afinal, o que o grafite tem de tão especial assim? No Rio de Janeiro, ele é quase um reflexo da cidade que o acolhe. O Rio é uma cidade alegre, cheia de curvas e festiva. E isso se reflete no tipo de arte que a gente faz nas ruas, colorida, alegre e com formas orgânicas, diz BR. Para o artista, a diversidade do grafite carioca espelha a criatividade do nosso povo, reconhecido pelo jeitinho brasileiro. A variedade de estilos, técnicas e temáticas é, sem dúvida, um reflexo dessa nossa cultura. O grafite foi chegando de mansinho até conquistar o seu lugar na paisagem da cidade. Olhe ao seu redor e você possivelmente vai encontrar uma intervenção de arte urbana, colorindo muros, fachadas, viadutos, empenas de prédio, postes e até mesmo o mobiliário urbano. Aos poucos, festejam os entusiastas. A cidade vem se transformando em uma galeria de arte a céu aberto. Aí a fonte de onde eu tirei esse texto aí, tá bom? Que é para clarear essa diferenciação entre grafite e pichação. Eu espero que com esse texto que eu recomendei e li para vocês, fique mais claro essa diferença do que é grafite e o que é pichação. Tudo bem? Então vamos continuar. Letra C. A partir da leitura do texto, escreva com suas palavras as características do grafite. Expressão de arte urbana que exprime o sentimento do jovem de periferia e contextualiza o seu lugar no espaço urbano como maneira de democratizar este, como forma de dar voz à sociedade e dizer que o espaço é para todos e não para apenas um ponto de vista de uma minoria de classe privilegiada. Tudo bem? Isso aí é o meu ponto de vista que eu concluí lendo o texto a respeito do que é o grafite. Tudo bem? Então, continuando, pessoal. Aí a gente tem, né, finalizando o material do PET, a imagem de um artista, né? Retrato de Jean-Michel Basquiat em Saint-Maurice, Suíça, 1983. Esta foto é de Lee Jaffe e tirada de Getty Images. Tudo bem? Então, pessoal, eu espero realmente que esse material ele esteja auxiliando vocês na resolução do seu material aí do PET, na resolução das questões propostas. Como eu sempre falo, eu desejo que esse objetivo da teleaula esteja sendo alcançado,
que é exatamente tirar as dúvidas, o máximo de dúvidas possíveis de vocês, tudo bem? Como eu disse no começo da aula, essa é a última teleaula baseada no PET, volume 4, de 8º ano de língua portuguesa do ano. Eu desejo a vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Como eu disse no começo da teleaula, a pandemia ainda não acabou. Nós temos recebido notícias esperançosas da vacina, né? Mas ainda a campanha de vacinação não começou. Já existem algumas previsões, mas ainda não é nada concreto. Mesmo assim, como eu disse, a pandemia ainda não acabou, então você tem que continuar aderindo aos protocolos de proteção contra a Covid-19. Como eu disse, o desejo de esperança de tempos melhores em relação ao ano de 2021 é a mensagem que eu quero passar para vocês, tá bom? É importante que nós tenhamos fé, inclusive, na ciência, né? A ciência é como que vai nos guiar, né? E também, de certa forma, está nos protegendo. A gente tem que ter confiança no que as autoridades dizem, né? A respeito dessa confiança na ciência, nos protocolos, em relação a tudo que diz respeito a essa pandemia, tudo bem? No entanto, a gente também tem que construir a nossa fé em Deus, né? A gente tem que ter esperança, né? A gente tem que entender a ciência como uma dádiva divina, né? Como a ação de Deus nas nossas vidas, tá ok? Então, vamos ter fé e vamos ter esperança, né? Que os cientistas, os capacitados nessa área, eles estão trabalhando, estão se esforçando para o nosso bem-estar, tudo bem? Eu desejo a vocês bons estudos, mais uma vez, Feliz Natal, feliz 2021, que vocês fiquem com Deus e até a próxima teleaula.